Tarde, eu fui acometido de uma problemática cardíaca e tive uma parada cardíaca. Caí lá dentro do centro, foi depois de uma reunião, e isso causou um choque a quem estava presente. Mas durante a parada cardíaca eu me senti fora do corpo. E nessa fora do corpo, eu me lembrei que poderia ter sido a morte, porque o médico, um dos 10 médicos que estavam lá, constataram que o coração havia parado e, claro, havia morte cerebral. Nesse movimento eu estava lúcido. E então eu me lembrei, se eu estava morto, onde estava minha irmã guia espiritual? Joana de Ângeles não me apareceu. Então eu fiquei intrigado. Apareceu minha mãe, que havia desencarnado há pouco. E então eu perguntei à minha mãe, mãe, eu já morri? Ela sorriu e disse assim, ainda não. Eu não gostei do ainda. Como que diz? Está no processo. E o que é que está acontecendo? Seus guias espirituais estão examinando se você fica ou se volta. Eu disse, mãe, e a senhora está aqui conversando comigo, vá lá correndo para dizer a eles que eu quero voltar. E ela disse, não, é assim como eu quero. Diga que eu desejo, é mais suave. E ela foi, e daqui a pouco ela voltou. Eu vi as pessoas chorando, eu não sabia se era de alegria por se verem livres de nós, porque tem isso, a pessoa chora de contente. Graças a Deus, estou livre. Muito obrigado, meu Deus. Ou se era de dor, alguns eram de dor, porque eu conhecia as pessoas. Muito bem, a verdade é que minha mãe voltou e disse, eles acabam de firmar uma moratória. Você vai viver há algum tempo. Eu disse, mãe, pelo menos 10 anos. Ela disse, como já lhe disse, é de lá para cá, não daqui para lá. E aí eu voltei ao corpo e fiquei cardíaco. Submeti-me aos exames da época com um excelente cardiologista, que é Dilton, meu filho, também médico, me levou, e ele fez um prognóstico. Eu fiquei com angina, e não desejo angina a ninguém. Aquela dor terrível. Eu usava o remédio Isordil, que é vasodilatador, para poder superar os bloqueios. Eu tinha 3 bloqueios arteriais. Numa artéria, eu tinha 90%. Na outra, 70%. Na outra, 30%. Era só comer um pouquinho de tocinho e aí, 100. Pois bem. Então, eu fiquei usando os medicamentos. E alguém me falou de um médium em São Paulo, um médium excelente, um chofer de táxi. E eu perguntei a Joana se valia a pena estar com ele. E ela disse que sim. Então eu fui a uma das sessões de materialização. Coincidentemente, nesse mesmo dia, Chico Xavier estava lá. Os espíritos materializavam como gente. Estávamos assim, a sala, éramos 90 pessoas, e separado da sala com uma grade, ficava o médium. A grade não tinha cadeado, não tinha nada. Tinha uma coisa muito delicada que me chamou a atenção. Amarrava a porta um fiapozinho de cordão. E eu digo, mas basta um empurrão e arrebenta. Então o médium pode fraudar. Mas não pode haver maior garantia do que essa fragilidade. Porque o cadeado se refaz. Mas arrebentou aquele fiozinho, não refaz. De jeito nenhum. Era a maior garantia. Enquanto eu pensava isso, as luzes se apagaram, Chico Xavier fez uma cruz, uma prece, e a cortina se abriu e começou a falar conosco de óculos. Era um rosto estranho, e ninguém conhecia, somente o Chico conhecia. Aquele espírito era um amigo dele e que escreveu várias obras por seu intermédio. Então, vários fenômenos notáveis. Marcou-se uma visita minha para uma quarta-feira. E eu fui acompanhado de um amigo paulistano, a quem eu devo muito, Miguel de Jesus Sardano, meu amigo desde 1965, companheiro de milhares de cidades. Eu visitei 2.000 e tantas cidades no Brasil, e a maior parte, Miguel estava comigo, estado de São Paulo, Paraná, pelo norte do Brasil. Muito bem. Então, quando eu cheguei, o médium, que era um chofer de praça, tinha um vício de linguagem. Ele dizia, no mês de março,
na terça-feira, ele trocava muito R pelo L. E isso era tão frequente que eu registrei. Quando daí a pouco manifestou-se o guia espiritual, que era um japonês, mas falava português. E durante a conversa de português, ele não errou uma vez. Não trocou o R pelo L e vice-versa. Pronunciava o português correto, embora no sotaque do idioma japonês, e me pediu para tirar o paletó, a gravata, a camisa e me deitar. Eu me deitei assim numa mesa rude, e ele veio com o dedo. Eu lúcido, Miguel, e quando ele fez assim, abriu uma área e ele introduziu a mão. Eu não senti nem uma picada de alfinete. Ele abriu, fez qualquer coisa lá que eu não entendi naquela área. Foi uma coisa tão real, e Miguel, espiando, desmaiou quando viu o sangue. Aí desmaiou, me deu uma grande ajuda, né, porque ficou quieto do chão. E então, depois, ele passou a mão e fez 4, 5 marcas assim. Eram pontos, não tinha nada na mão, e ficaram pontos. E disse, dentro de 4 dias, peça ao Nilson para tirar. Eu voltei. Nunca mais eu tive nada no coração. E quando eu perguntei a Joana de Ângeles, mas, minha irmã, é um milagre, o milagre da fé. Ela dá confiança em Deus. Você disse para Deus que Ele fizesse o melhor. Não para mim, mas para o meu futuro espiritual. E você acaba de ganhar uma nova moratória. Eu digo, opa, essa... eu tinha pedido a outra de 10 anos. Já tinha passado uns 12, 15. Eu aí não pedi para nada. Eu digo, sine die. Bom, passou o tempo e agora eu já não era mais cardíaco. Eu estive com Sai Baba, uma das personalidades mais famosas do mundo em materialização. Era tão impressionante que ele, a manga larga, e ele então fazia assim, eu tenho uns filmes, e vou passá-los aqui. Estou organizando para mudar de V8 para a colocação atual. E então caía o vibute, um pó perfumado, como se fosse pó de arroz daquela época. Mas uma coisa impressionante, eu estava junto dele, ele me convidou, tinha mais de 10 mil pessoas, me convidou nominalmente. Convidou a Nilson, nós gravamos, Nilson levou o gravador, e então, que estava junto caindo, eu peguei o lenço e coloquei. Ficou uma verdadeira montanha. Então, quando eu voltei, eu coloquei frasquinhos que guardava penicilina. Aquele frasquinho tinha uma borracha. Então, eu fui enchendo para dar amigos, e dei amigos. Devo ter uns 2 ou 3 ou mais, ou menos. E então, toda vez que alguém tinha câncer, e eu tinha conhecimento, eu dava. E a pessoa apenas tocava os dedos. E os resultados, eu digo, o resultado está na confiança em Deus. Por fim, porque o tempo é muito breve, eu voltei a ter um grave problema cardiológico por entupimento das artérias. Mas eu tinha uma viagem muito longa pelas Américas, terminando na cidade do México. E quando eu passei por Miami, para cumprir as tarefas em Miami, antes de encerrar a longa jornada no México, eu contraí em Miami uma gripe. E cheguei ao México 3 dias depois do terremoto. Um terremoto terrível que destruiu metade da capital mexicana. Mas aí eu cheguei gripado e com o problema cardiológico. Eu tinha avisado por telefone aos amigos que desde logo visse que eu estava meio adoentado e teria que fazer 5 conferências, 5 dias, 5 noites. Tinha 2 na Universidade do México, tinha uma outra no Instituto de Antropologia, enfim, um programa muito pesado. Mas que eles não marcassem nada particular, porque eu teria que descansar nos intervalos. Havia um grande médico mexicano, Dr. Coriolano, ele foi me receber e eu estava muito pálido. Então ele percebeu que necessitava de repouso naquele dia, pelo menos, descansar naquele dia. A gripe é muito forte, eu tenho sempre problemas respiratórios, desde criança, quando eu sofri de asma. Eu sofri de uma asma por 14 anos. E também fui curada pela fé e pelo Espiritismo, pela vinculação com o Espiritismo. Pois bem, quando eu me fui deitar, eram 2 da tarde,
A palestra começava às 6, iam me pegar. Eu estava muito aturdido. O doutor Coriolano mandou me dar um chá de limão muito forte e repouso. Nem me aplicou qualquer medicação antes de me examinar. Muito bem, quando eu me deitei, tio Ana me apareceu. E eu disse, minha irmã, será que eu vou dar conta? Ela disse, Deus o convidou. Você aceitou. Agora é com você e ele. Vai depender de você querer estar em condição dentro de 5 horas. Procure repousar um pouco, que nós vamos trabalhar o organismo para que tudo possa sair de acordo com o programado por Deus. Então eu fiquei deitado ali. E quando eu despertei e fui me preparar, trocar de roupa, ela disse, eu tenho uma tarefa, meu filho. Eu queria escrever um livro aqui na cidade do México. Eu disse, que horas? Ela disse, de madrugada. Eu disse, que hora eu durmo? Na hora que eu estiver psicografando. Eu disse, minha irmã, eu não vou poder de maneira nenhuma. Ela disse, como se atreve o aluno dizer ao professor o que vai fazer? O guiado dizer ao guia o que é que vai fazer? Apronte-se. Quando terminar a palestra, não faça uma alimentação forte, tome uma sopa quente, fazia frio na cidade. Deite-se, e daí a meia hora nós vamos escrever. Porque ela era mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. Tinha estado no México no século XVII, como a grande benfeitora da humanidade. Hoje é a mulher mais famosa de língua hispana, porque ela era a primeira mulher no mundo a se preocupar com o feminismo. Escreveu livros, teve debates, até debates com o padre Vieira, ela na cidade do México, e o padre Vieira aqui em Salvador, ali na igrejinha junto à Rua Chile. Tem uma igreja em que ele fez os sermões. Pois bem, assim aconteceu. Eu proferi a palestra, fiquei muito aturdido, voltei, fui me descansar, tomei a tal da sopa, pedi no hotel com cuidado, e mais ou menos às 2 da madrugada ela apareceu. Eu carregava numa pasta que eu tenho e que me serve de travesseiro o material, papel, naquele tempo era lápis, nem era lapiseiro, né? Tinha que estar trocando, fazendo ponta de lápis, era um prodígio. Mas aí ela escreveu o primeiro capítulo. E assim se deu nos dias seguintes, eu passava as horas possíveis, deitado, mas dizendo, se Deus marcou, ele tem um programa, eu não posso interferir no programa dele. Ele sabe melhor do que eu. A verdade é que eu proferi todas as conferências, todo o programa, fiz ainda uma cidadezinha, uma viagem a uma cidadezinha, e assim por diante. Na véspera de vir para Salvador, na madrugada do 5º dia para o 6º, ela me apareceu e disse, hoje eu vou ditar o prefácio do livro. O livro vai se chamar Filho de Deus. E então, ela escreveu um prefácio lindo, tu és filho de Deus. E tudo aquilo que te aconteça está no programa da misericórdia de Deus. Entrega a tua vida a Deus e deixa que Ele administre os teus passos. Sê dócil às ocorrências da vida. Há coisas que tu podes mudar, mas há outras que não podes mudar. É necessário ter serenidade para discernir o que podes e o que não podes. Enfim, eu fiquei entusiasmado. É um livro regular. E então, cheguei a abrir a janela, eram 5 horas da manhã. A cidade do México, ela dormia, tinha muita névoa. Mas então eu podia ver os grandes edifícios que iam além das nuvens. E fiquei olhando tudo, eu digo assim, meu Deus, eu sou filho de Deus. Tudo isso pertence a Deus. Eu sou herdeiro de Deus. Olha que maravilha, o edifício das televisões e rádio, tudo isto é meu. Ela então apareceu e disse, meu filho, tudo isto é teu. Alegra-te. As dificuldades vão um dia te dar, se não isto, que é muito pobre, mas que já satisfaz os desejos terrenos. Então eu digo assim, mas se é tudo meu, quando é que eu vou herdar isto? Ela disse, quando Deus morrer. Eu achei que ia demorar um pouco. E então, foi meu momento também da suprema confiança em Deus.